Pessoal, vistos os limites objetivos, agora nós temos que olhar para os limites subjetivos, ou seja, quem é alcançado pela autoridade da coisa julgada. E a regra é a seguinte: somente as partes são atingidas pela autoridade da coisa julgada. E aí vamos parar para olhar um pouquinho para isso, porque isso é bem importante. O que significa ser atingido pela autoridade da coisa julgada, gente? Significa não poder rediscutir aquela decisão que fez coisa julgada em novas demandas. É disso que nós estamos falando. E aqui é muito importante vocês se atentarem para a diferença entre o que é efeito da sentença e o que é a autoridade da coisa julgada. Porque outras pessoas podem ser atingidas pelos efeitos de uma sentença, terceiros são atingidos pelos efeitos da sentença. Inclusive, os efeitos naturais da sentença atingem todos. Todo mundo tem que respeitar uma sentença que foi proferida. Porém, todo mundo, embora seja alcançado pelos efeitos da sentença, não fica impossibilitado de rediscutir o conteúdo daquela decisão por força da coisa julgada. Para isso só se aplica às partes no processo, por isso que se diz que a coisa julgada é inter partes. Ela opera apenas entre as partes no processo, não prejudicando terceiros. O Código 73 trazia essa disposição de um jeito um pouquinho diferente. Ela dizia assim, ó, a coisa julgada somente atinge as partes no processo, não prejudicando nem beneficiando terceiros. Era lá a disposição do Código de 73. O Código de 2015, lá no artigo 506, muda um pouquinho essa redação e vai dizer assim, ó, a coisa julgada atinge somente as partes do processo, não prejudicando terceiros. Ou seja, tirou a proibição ao benefício de terceiros pela coisa julgada. E com base nisso, muita gente entende, e eu acredito que eles estejam certos, que a coisa julgada pode beneficiar terceiros. Terceiros que não são as partes no processo podem se beneficiar pela coisa julgada. Claro que a gente tem que pensar em que limites isso acontece. Não é em qualquer caso que eles vão se beneficiar, daqui a pouquinho a gente fala melhor disso. Mas com a mudança vinda lá no artigo 506, é possível entender que terceiros podem ser beneficiados pela coisa julgada, tá? Aí caberia também uma análise sobre efeitos da sentença, autoridade da coisa julgada, mas eu não vou fazer aqui com vocês, né? Depois, até porque hoje mesmo vocês leram lá o texto do professor Barbosa Moreira, que vai tratar um pouquinho disso, né? De efeitos da sentença e coisa julgada, e amanhã a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso. Não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, para ele não ficar muito extenso, tá? Mas também caberia essa discussão. Por hora, vamos considerar assim, o 506 tira lá a proibição a benefício, então é possível entender que ela pode beneficiar terceiros, ok? Bom, o que significa falar em partes e terceiros, gente? É bem importante lembrar isso, né? Parte é sujeito do contraditório, é aquele que está no processo. Terceiros é quem não é parte no processo. E aí nós temos duas categorias diferentes de terceiros, né? Nós podemos ter os terceiros que são indiferentes à decisão, eles acabam sabendo que aquela decisão existe, eles respeitam aquela decisão, mas para eles nada muda em razão daquela decisão. Se eu sou condenado a pagar um valor, a minha mãe pode ficar com bastante pena de mim por conta disso. Tadinha da Thaís, vai ter que pagar esse valor. Mas ela é uma terceira indiferente. Aquela decisão não atinge de forma alguma a minha mãe. Ela é uma terceira, portanto, indiferente à decisão. Embora ela observe e respeite os efeitos naturais da decisão, que são condenar a Thaís a pagar. Agora, existem terceiros que são juridicamente interessados, ou seja, são terceiros que recebem efeitos reflexos da decisão. Muitos deles, inclusive, como vocês já sabem, caem lá nas hipóteses de intervenções de terceiros que nós estudamos no ano passado. Para esses, os efeitos da sentença podem causar influência tal que eles se veem na necessidade de ingressar com uma ação para discutir o conteúdo daquela decisão. E eles podem fazer isso na medida em que eles são terceiros. E embora eles sejam alcançados pelos efeitos reflexos da sentença, eles não são alcançados pela autoridade da coisa julgada, já que eles não foram partes. Diferente se eles intervieram no processo por meio das formas de intervenção de terceiros. Aí, nesse caso,
eles poderão ser alcançados pela coisa julgada, ressalvada a situação do assistente simples, que, como vocês podem se lembrar do ano passado, é alcançado pela justiça da decisão, ou seja, é muito mais amplo o alcance da coisa julgada para o assistente do que o alcance da coisa julgada para as partes, inclusive para os terceiros, né? Para os demais terceiros intervenientes no processo, ok? Porque a justiça da decisão abarca todos os elementos que englobam, inclusive, a fundamentação daquela decisão e não apenas os limites restritos da decisão, mas isso só se aplica ao assistente, ok? A coisa julgada, portanto, pode beneficiar terceiros, mas não pode prejudicar terceiros. Vamos imaginar um caso, por exemplo, em que se discuta uma ata assemblear de uma sociedade anônima. Tem lá vários sócios, várias pessoas interessadas naquilo. Existe uma assembleia, disso é produzida uma ata assemblear e um desses sócios resolve discutir o conteúdo do que foi decidido nessa assembleia, porque ele não concorda com aquilo e ele quer uma declaração de nulidade da deliberação que foi feita ali naquele ato. E ele entra com uma ação para isso. Ele é a parte. Ele entra com a ação para conseguir obter a nulidade daquelas decisões que foram tomadas ali. Outros sócios vão sofrer os efeitos dessa decisão, porque se ele consegue a declaração de nulidade, significa que os outros sócios vão acabar submetendo de alguma forma aos efeitos daquela decisão. Ele anula para ele anula para todo mundo, aquilo não produz mais efeitos. Só que esses sócios não eram partes nessa ação. E, portanto, se algum deles discorda dessa decisão, ele pode perfeitamente entrar com uma ação pedindo a restituição ou pedindo que aquela decisão que foi dada naquela assembleia volte a produzir efeitos. Por quê? Porque ele não foi parte, portanto, ele não é alcançado pela força da coisa julgada. Embora ele sofra os efeitos da sentença, ele não pode ser prejudicado. Agora, todos aqueles que concordem com aquela decisão, todos os sócios que concordem com a nulidade que o sócio que entrou com a ação obteve, vão se beneficiar e sequer teriam interesse para entrar com uma ação idêntica. Não tem necessidade disso. Afinal de contas, eles já estão beneficiados por aquela decisão. Eles já concordam com ela, eles sequer teriam interesse. Aí é mais uma questão de interesse de agir até do que de coisa julgada, né? Então vejam que nesse caso, o prejuízo não vai poder acontecer, porque necessariamente aqueles sócios que não concordem poderão entrar com as suas ações, já que eles não foram partes no processo, ok? Aqui entra uma discussão interessante, pessoal, e aí eu só provoco isso em vocês, para vocês pensarem e pesquisarem, dos casos em que isso se verifica não por um ato único que atinge várias pessoas, como é o caso de uma deliberação de uma assembleia como essa, ou de um acidente com várias vítimas, por exemplo, enfim, um fato único, né, uma situação única, um ato único, né, para a gente se referir mais corretamente ao termo, mas sim a fatos que sejam repetitivos. Então, por exemplo, eu faço lá um contrato com o banco, contrato de adesão com o banco, e eu acho que tem cláusulas nulas nesse contrato, e eu entro com uma ação contra o banco para discutir a nulidade dessas cláusulas. E tem várias outras pessoas que fizeram contratos idênticos ao meu, com a mesma cláusulazinha, mas não é o meu contrato, é o contrato delas. Cada um tem a sua relação jurídica com o banco. Vejam então que são fatos idênticos, mas são fatos diferentes. O meu é uma relação, a da outra pessoa é uma outra relação e assim vai, tá? Só que eu consigo o reconhecimento da declaração de nulidade daquela cláusula. E essa cláusula se repete no contrato de outras pessoas. Algumas pessoas vão dizer que, em razão da previsão do artigo 506, todas essas outras pessoas podem se beneficiar da minha decisão, porque a minha decisão opera de forma a beneficiar todas estas pessoas. Mas algumas pessoas, o professor Talamini, por exemplo, vai ter esse entendimento mais restritivo, vão entender que não, porque nesse caso eu não tenho uma decisão que se aplica a todas essas pessoas. A relação é diferente. A minha relação foi objeto daquela ação. A minha cláusula é nula. Não significa que a cláusula do outro também é. Ainda que elas sejam idênticas, ele vai precisar de uma ação para discutir a cláusula dele especificamente. A minha decisão não poderia beneficiá-lo. Mas algumas outras pessoas vão entender esse artigo 506 num aspecto mais amplo, como qualquer decisão que possa beneficiar terceiros, possa então
alcançá-los em razão da previsão desse artigo 506, ok? Aí vocês veem qual entendimento vocês preferem adotar nesse caso, certo? A regra, portanto, gente, é que a coisa julgada opera entre as partes, não podendo prejudicar terceiros. Só que a gente tem que fazer algumas ressalvas aí para algumas situações que eu coloquei ali para vocês no roteirinho de vocês. A primeira delas diz respeito ao substituto processual. Lembrando que o substituto processual é aquele que pleiteia em nome próprio direito alheio. Eu estou ali no processo figurando como parte, mas o direito não é meu, o direito é de uma outra pessoa que a lei me autoriza substituir no processo, por isso a figura da substituição processual, a ideia da legitimação extraordinária, que também vimos no ano passado, tá? Nesse caso, o substituído é alcançado pela coisa julgada, porque ele está ali tendo seus interesses substituídos por aquela pessoa que está no processo, ok? Também temos que destacar a situação do sucessor. O sucessor, por ato inter vivos ou por atos mortis causa, também vai acabar sendo alcançado pela autoridade da coisa julgada quando ele intervém no processo, né? Neste caso, ele vai suceder a parte, ou seja, a parte originária sai do processo e ele ingressa, e então ele pode também ser alcançado pela autoridade da coisa julgada. Aqui a gente só tem que lembrar de uma ressalva bem importante que nós também vimos no ano passado, no caso de cessão de crédito, né? Havendo cessão do crédito, que é o objeto da demanda, o cessionário, aquele que recebeu o crédito, só ingressa no lugar do cedente se o devedor concordar. Vocês devem se lembrar disso, né? Se acontece isso, acontece a sucessão processual. Sai o cedente como autor, entra o cessionário como autor no lugar dele. Ok, ele é alcançado pela coisa julgada. Porém, o que pode acontecer? Pode acontecer do cessionário pedir para ingressar e o devedor não concordar, e por conta disso o cessionário não ingressa. Mas o que ele pode fazer? Ele pode figurar como assistente litisconsorcial do autor, e nesse caso ele também é alcançado pela autoridade da coisa julgada. De outro lado, se ele pode ingressar como assistente litisconsorcial e não ingressa, o cedente fica no processo como seu substituto processual, e sendo substituto processual, o substituído, ou seja, o cessionário, também é alcançado pela autoridade da coisa julgada. Vejam que são situações peculiares, mas que também resultam no alcance da autoridade da coisa julgada, seja em caso de sucessão processual, seja em caso de substituição processual, ok, pessoal? E assume uma especial configuração aí também os limites subjetivos da coisa julgada em ações coletivas. Nós não precisamos nos preocupar com isso agora, existe uma disciplina específica, uma optativa de tutela coletiva em que isso é visto, mas só registrem aí que na sistemática das ações coletivas, a coisa julgada opera de forma diversa no que se refere aos limites subjetivos, e nem sempre a autoridade da coisa julgada vai se produzir da mesma forma como essas todas que nós vimos, até porque a tutela coletiva exige mesmo uma outra racionalidade, que inclusive alcança, como não poderia deixar de ser, também o regramento da coisa julgada. Ok, pessoal? Espero vocês no Collaborate. Sem dúvida, nós estamos fechando esse semestre com a aula mais difícil deste semestre, né? Então, eu gostaria muito que vocês viessem para que a gente possa conversar, né, ao vivo, de forma sincrônica aí, e tirar as dúvidas de vocês e também conversar sobre as atividades que eu vou passar com base em tudo isso que nós falamos aqui, ok? Um beijo e até daqui a pouco.